Olha só, e depois de muita discussão, o texto base da reforma tributária foi aprovado na madrugada desta sexta-feira. Confira os detalhes da votação na reportagem de Bruno Pinheiro. A missão dos defensores da reforma tributária era reduzir a resistência ao texto. O maior foco de preocupação era o PL de Jair Bolsonaro. Em uma reunião tensa com Jair Bolsonaro e a bancada do PL, o governador de São Paulo, do Republicanos, defendeu a proposta. Sobre vaias, Tarcísio afirmou que seria arriscado abandonar o projeto neste momento, mas foi interrompido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL tiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o ex-presidente da República minimizou o mal-estar com o Tarcísio e reafirmou as preocupações com o texto. Tarcísio é 10 na parte técnica, na parte política ele é bastante inexperiente. E obviamente estava chateado porque estava apanhando muito, em especial nas mídias sociais, mas faz parte da regra do jogo. E ele tomou uma posição, ligou para o líder e falou que por ele não colocaria em votação essa PEC. O que a gente esperava? Saírem uns 10 itens da proposta anterior, acaba entrando outros 10, piorando mais ainda essa proposta. Não podemos admitir uma proposta de reforma tributária que aumente a carga de impostos no Brasil, coisa que o Tarcísio entende e pensa exatamente da mesma maneira. Queremos uma reforma, mas não é uma reforma qualquer. E depois de novas conversas com os governadores, o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, ele definiu como será formado o Conselho Federativo para gerenciar os recursos arrecadados, atendendo a uma demanda de Tarcísio e de governadores de Sudeste e Sul. Ribeiro fixou como necessidade o voto da maioria dos representantes, que correspondem a mais de 60% da população. E o importante aperfeiçoamento se deu no artigo 56B, com novas regras de composição e de deliberação do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços. Os estados e o Distrito Federal terão 27 membros, um para cada ente federado, enquanto os municípios e o Distrito Federal serão representados por 27 membros, 14 eleitos com base nos votos igualitários desses entes e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações. Em outros pontos, o texto indica fundos para bancar os créditos do ICMS até 2032 e para o desenvolvimento regional, além da unificação da legislação dos novos tributos. E segundo o texto final do relator, uma lei complementar ainda criará o Imposto sobre Bens e Serviços, englobando o ICMS e o ISS, e a contribuição sobre bens e serviços para substituir o PIS Importação, a COFINS e a COFINS Importação. Haverá um período de transição para o fim dos tributos antigos. Entre 2026 e 2027 ocorrerá a transição federal com a CBS. Já de 2029 a 2032 é o período de transição para o IBS de estados e municípios. E em 2033 o novo sistema estará pleno. Nas imunidades do IBS aplicadas à CBS e na conceituação de serviços financeiros, submetendo suas tarifas e comissões ao regime normal e de operações com bens imóveis, que alguns parlamentares trataram aqui de possível benefício de quem quer que fosse. Isso houve essa ilação no plenário. Então, para deixar isso claro, nós trouxemos e estamos tratando nesse texto, que nós vamos tratar toda a parte de tarifa e de serviço bancário, como IVA, e vamos tratar a questão do spread da forma que é tratada hoje, com a alíquota definida em lei complementar. Um pouco antes da primeira votação,
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, estava otimista com a aprovação. Precisa de 308, não é isso? Então, com certeza, 308 nós teremos. E no Senado, a senhora vai ser? Eu acredito que passaremos 350 votos, assim, pelo que a gente tem conversado, né? Mas isso para ser conservador. Mas, enfim, vamos aguardar o que pode acontecer. Já o líder do PL, o deputado Altineu Cortes, afirmou que a proposta não estava madura para a votação. Mas não é justo, não é seguro a gente apreciar uma matéria de tamanha complexidade, com tanta mudança, que se nós formos cometer uma injustiça com um setor, essa matéria não deve ser votada. Num gesto raro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu à tribuna para defender o texto que reduz os impostos sobre o consumo. A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. Arthur Lira afirmou que o texto não deve ser instrumento de barganha política ou de batalha política partidária. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é instrumento de barganha política. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Reforma tributária não é pauta de governo. Reforma tributária é pauta de Estado. Em seguida, a Câmara aprovou o texto por ampla maioria. 382 votos sim, 118 votos não, 3 abstenções no total de 503. Está aprovado em primeiro turno a reforma tributária do povo brasileiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a comemorar o resultado. Em uma rede social, Haddad escreveu: "Depois de décadas, aprovamos uma reforma tributária democraticamente. Parecia impossível. Valeu lutar." Já o líder do governo, o deputado José Guimarães, em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, afirmou que a reforma é uma das prioridades do presidente Lula. O petista sinalizou que pontos sem consenso poderão ser negociados durante a discussão no Senado Federal. Você votar uma reforma depois de 40, 50 anos, se não tivesse reclamação, não era normal. Portanto, foi sim uma vitória grande. As reclamações foram menores frente à estrondosa vitória que nós obtivemos hoje. Mas novas batalhas são esperadas até fora do Congresso. O poder maior dado a estados do Sul e Sudeste no Conselho Federativo chama a atenção de governadores de outras regiões. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já garantiu ir ao STF se esse ponto do texto for mantido. Segundo Caiado, não é possível admitir que os estados sejam divididos entre alto e baixo clero, onde os melhores decidem como será feita a divisão dos recursos que são destinados aos demais. Já para o deputado Danilo Forte, a reforma era um primeiro passo importante na busca da estabilidade econômica. Agora é um outro momento, é um momento da reestruturação do todo, do Código Tributário Nacional. É o momento da reestruturação de todas as alíquotas e impostos que vieram no debate posterior por lei complementar. Então, nesse momento agora, os governadores estão muito mais confortáveis. Por quê? Porque acaba a disparidade de um estado para outro da guerra pelo ICMS. Novidade em relação a outras versões da reforma, haverá isenção do IBS e da CBS para uma cesta básica nacional de produtos a serem definidos em lei complementar. Além disso, vários setores ainda contarão com redução de alíquotas em 60% ou 100% e também conforme definido em lei. Entre setores estão serviços de educação, saúde, de medicamentos e culturas, os produtos agropecuários e transporte coletivo de passageiros.